Família das Américas, em poucos minutos vamos começar o nosso culto de celebração a Deus com muita alegria. Para você que está acompanhando as nossas transmissões online, seja muito bem-vindo. Deus tem uma palavra poderosa para você. Se você estiver no Facebook, curta o vídeo e compartilhe para que seus amigos participem com a gente. Se você estiver no YouTube, se inscreva em nosso canal, ative o sininho, curta o vídeo e compartilhe. Também nos procure nas redes sociais, YouTube, Facebook, Instagram e Twitter. Basta procurar Igreja das Américas. Além dessas nossas redes sociais, nós temos também o WhatsApp das Américas, onde você pode enviar os seus pedidos de oração e de agradecimento. É por este WhatsApp também que você pode receber as mensagens diárias do nosso pastor J.R. Vargas e também estar informado sobre tudo o que acontece na nossa igreja. Você, para receber essas informações, precisa cadastrar este número, 99-568-1543, e nos mandar um oi. Deus te abençoe. A palavra de Deus que nos dirige para esse momento de adoração encontra-se em Salmo 19, versículos de 1 a 4, e diz o seguinte: os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Um dia discursa a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras até aos confins do mundo. Amém. Que Deus nos abençoe. Boa noite, queridos irmãos. Como é bom estarmos mais uma vez na casa do Senhor, para juntos louvarmos e engrandecermos o seu nome. Você que está em casa, vamos todos adorar ao Senhor. Os que estão aqui, vamos nos colocar em pé? Vamos juntos louvar o nome do nosso Deus. Os céus abertos, hoje eu vou contemplar o amor descer.
Deus. O Senhor é exaltado. O Senhor é exaltado nos céus. E nós podemos fazer parte disso, adorando ao Senhor nesta noite. Receba toda a honra, Senhor, toda a glória, todo o louvor do teu povo. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus, eu louvarei. Ele exaltado para sempre, exaltado seu nome, louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus, eu louvarei. Ele é exaltado para sempre, exaltado seu nome, louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado dos céus. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado dos céus. Ele é exaltado, o Rei exaltado dos céus. Ele é exaltado, o Rei exaltado dos céus. Podemos sentar, meus irmãos. Esse é o momento em que nós nos dedicamos agora ao Senhor em confissão. Nós reconhecemos diante dele os nossos erros, falhas, pecados, recebemos o perdão e adoramos ao nosso Deus. A palavra de Deus, lá em Isaías 57:15, diz que o Senhor habita no alto e sublime trono, mas ele também habita com aquele que tem o coração quebrantado. Então, se você tem um coração quebrantado, você é a habitação do Senhor. E nessa hora, Deus, assim como a palavra do profeta Isaías diz, ele restaura o coração daquele que está quebrado, daquele que está necessitado. E é nessa hora que nós vamos colocar diante de Deus as nossas vidas. Vamos orar? Senhor, nós nessa hora confessamos os nossos pecados. Nós reconhecemos, Senhor, que falhamos e muitas vezes, Senhor, falhamos miseravelmente, ó Deus. Quantas vezes, Senhor, nós queremos fazer as coisas por nós mesmos e muitas vezes nos esquecemos de Ti, Senhor. Ó Deus amado, que nessa hora o Senhor examine o nosso coração, o Senhor sonde os nossos corações, esquadrinhe, Senhor, as nossas vidas. Senhor, e veja se há em nós algum caminho mau, Senhor. Veja se há em mim algum caminho mau, Senhor. E restaura a minha vida, Senhor. E purifica-me, Senhor, o meu coração, a minha mente. Senhor, que os meus olhos, que as minhas mãos, que a minha vida Te glorifiquem, Senhor. Nessa hora, Pai, pelo sangue precioso de Jesus Cristo, o sangue que é suficiente para perdoar todos os nossos pecados, nós nos achegamos a Ti confiadamente. Nós nos aproximamos não pelos nossos méritos, ó Deus, mas nós confiamos no sacrifício perfeito,
feito pelo nosso Redentor, pelo nosso Salvador, que nos aproxima de Ti, que é a propiciação pelos nossos pecados, que nos leva a Ti, que nos atrai a Ti, Senhor. E nessa hora, confiados nesse sangue, nós nos rendemos aos Teus pés, nós nos prostramos diante de Ti, nós abrimos o nosso coração, Pai, e reconhecemos que Tu és a única esperança para as nossas vidas. Nós somos necessitados de Ti, Senhor. A nossa vida, Pai, sem Ti é vazia de sentido. Nós precisamos de Ti, Senhor. Nós clamamos a Ti nessa hora, que o Senhor venha com graça e misericórdia, e limpe o nosso coração, e limpe a nossa vida, e transforme o nosso viver, para que seja agradável a Ti, para que seja, Senhor, uma vida de glória, de honra e de louvor para o Teu nome. Seja conosco, ó Pai, nessa hora, seja propício a nós, Senhor, e restaure as vidas que chegaram aqui nessa noite, ó Pai, ó Deus, com algum tipo de acusação, debaixo de algum tipo, Senhor amado, de acusação do inimigo das nossas almas, que nessa hora, reconciliados contigo, possamos Te adorar, Te bendizer, exaltar o Teu nome, glorificar aquele que habita no alto e sublime trono, mas que está presente aqui nessa hora, diante de nós, na nossa vida. Senhor, obrigado, porque Tu és Deus presente, Tu não és Deus distante, Tu és o Senhor que veio habitar conosco. Obrigado, Senhor, recebe o louvor da Tua igreja nessa noite, recebe a adoração do Teu povo, Senhor, nessa hora. Seja exaltado o Teu nome, ó Deus, seja glorificado o nome da Tua glória, Senhor, e assim o nosso louvor seja agradável a Ti. É a nossa oração em nome e por amor de Jesus. Amém, Senhor. Declarando que só Tu és grande, exaltamos Teu doce nome, pelo amor, pela cruz, por Teu Filho Jesus, pois és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas Tu és verdadeiro, Senhor. É Teu povo aqui presente, todos numa só voz, declarando que só Tu és grande, exaltamos Teu doce nome, pelo amor, pela cruz, por Teu Filho Jesus, pois és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas Tu és verdadeiro, Senhor. Pois és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas Tu és verdadeiro, Senhor. Meus irmãos que aqui estão conosco, minhas irmãs que aqui estão conosco, a você que nos assiste, é tempo de consagração. Convido você a acompanhar
e quem está com a sua Bíblia, fazer a leitura comigo. No livro de Salmos, em seu capítulo de número 100, nos versos de 1 a 2. Salmo, capítulo 100, versos 1 e 2. Assim diz a palavra do Senhor. Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Servi ao Senhor com alegria. Apresentai-vos diante dele com cântico. Os mais contemporâneos lembram desse louvor que tanto cantávamos e ainda hoje se faz tão presente. Aproveite esse momento, estaremos participando com os nossos dízimos e as nossas ofertas. Você, antes de lançar, de fazer a sua transferência bancária, lembre de consagrar a sua vida ao Senhor, de consagrar a sua história, a sua família, seus relacionamentos, seus sonhos, seus planos, nesse Brasil que vive esse tempo do sufrágio. Só o Senhor é o Senhor da nossa história. Consagre a Ele, aproveite esse tempo de privilégio. Você é convidado para esse banquete de poder servir, de trazer ao Senhor um pouco do muito que Ele tem nos dado, do muito que Ele tem nos sustentado, seja por meio de bens materiais e espirituais. Se envolva nesse desafio, é um ato de responsabilidade, mas muito mais do que isso. É um ato de extremo privilégio que o Senhor nos convida a participar desse banquete. A seara é extremamente grande, imensa, que nossos olhos não podem enxergar a sua dimensão. Poucos são os trabalhadores, mas aqueles que o Senhor levanta para trabalhar na obra precisam serem sustentados. O são pelo Senhor e também por mim e por você. É a palavra que aqui chega e que de dentro para fora, no nosso DNA, o DNA da Igreja Presbiteriana das Américas, sai, é impulsionado para o nosso bairro, para a nossa cidade, para esse nosso Brasil, para este mundo tão sedento da palavra do Senhor. Aproveite esse tempo, se envolva e vamos participar. A você que está em casa ou aquele que ao final do culto quiser fazer, lá após a saída do seu lado direito estarão os diáconos e as irmãs do time de acolhimento orientando para que ele quiser fazer a sua transferência por meio da maquininha, possam fazer também de forma segura, e aqueles ainda que quiserem depositar também no gasofilaço, para que tudo seja feito de forma ordeira, tranquila, serena, sem qualquer possibilidade de aglomeração. Vamos orar e participe desse tempo. Nosso Deus e Pai amado, em nome e por amor de Cristo Jesus, consagramos a Ti, Senhor, a nossa vida, os nossos bens, os nossos relacionamentos, as nossas famílias, os nossos trabalhos, Senhor, os nossos sonhos e os nossos desejos. Não há planejamento nenhum capaz de avançar e se tornar concreto se não for, Pai, para consagrar o Teu nome e render graças a Ti. Por isso, Paizinho, Te agradecemos esse privilégio que o Senhor nos convida de participar da Tua obra. Abençoe os dízimos, abençoe as ofertas que aqui chegam, que o Senhor, ó Pai, dê sabedoria àqueles que têm que administrar, para que o façam sempre, Pai, com decência, responsabilidade, temor e tremor à Tua palavra, Senhor, para que não falte sustento nesse lugar, para que seja a manutenção feita de forma correta, para que os nossos compromissos assumidos sejam pagos, para que os funcionários daqui recebam de forma correta, mas que daqui para fora possamos também alcançar, Pai, vidas, irmãos e irmãs, ajudar as instituições, continuar os nossos projetos missionários, atendendo, ó Pai, os trabalhos missionários nacionais e internacionais, continuar ajudando as igrejas parceiras, as nossas instituições, os nossos irmãos e irmãs que aqui chegam, Pai, precisando de um apoio em razão desse tempo de dificuldade que estamos passando. Permita também, Paizinho, que aqueles que se encontram em dificuldade, que bênçãos sem medida cheguem na vida deles, na casa deles, no trabalho deles, para que eles possam ter suas finanças organizadas e venham também, ó Pai, desfrutar deste privilégio de poder contribuir com dízimos e ofertas na Tua casa. Desperta naqueles que estão em melhores condições, Senhor,
porções dobradas, para que chegue ao sustento da tua casa, para que todos, de igual forma, Pai, possam se sentirem privilegiados de estar envolvidos na tua obra. Não há prazer nenhum de que poucos participem. A alegria do nosso coração, Senhor, é que todos, sem exceção, consagrem a Ti, Pai, em tempo e fora de tempo, suas vidas e parte daquilo que o Senhor tem destinado para cada um deles, como bênçãos Tuas na vida de cada um de nós. Assim Te oramos e desde já Te agradecemos, em nome e por amor do Senhor Jesus Cristo. Amém. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos. Te adoramos, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver, Rei dos Reis e Senhor. Te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos Reis.
onde flui o amor, meu Brasil é meu amor, onde flui o amor. Boa noite, meus irmãos. Boa noite, meninas. Boa noite, meninos. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa e a sua família em nome de Jesus. Amém? Por favor, abra a sua Bíblia em Êxodo, capítulo 14, por favor. Nós vamos ler alguns versículos desse texto sagrado, palavra de Deus para a nossa vida. Você sabe que a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática, é assim que os reformados declaram ser a Bíblia. A Bíblia para nós é a palavra de Deus, é a nossa única regra de fé e prática. Êxodo, segundo livro da Bíblia, capítulo 14. Quero convidar você a ler comigo alguns versículos desse texto, palavra de Deus para a nossa vida. Veja, irmãos, a metanoia é uma palavra que para algumas pessoas é conhecida por uma perspectiva, por outras é uma palavra absolutamente desconhecida. E eu queria, antes da gente começar a ler o texto, inclusive, a lembrar que a gente está falando de chaves bíblicas para a mudança da mente. Eu queria apresentar uma definição, queria que vocês acompanhassem comigo na tela. Metanoia, mudança da mente, mudança dos sentimentos, vontade ou pensamentos. Esta palavra, no seu original grego, se repete em vários lugares na Bíblia. Por exemplo, 14 vezes em Atos, 4 nas cartas de Paulo, 3 em Hebreus e uma vez na segunda epístola de Pedro, além de outras ocasiões. Quando nós trazemos essa palavra metanoia, nós estamos pensando no sentido bíblico que ela tem. Mudança da nossa mente, mudança da nossa mentalidade, mudança das nossas perspectivas, dos nossos olhares, dos nossos sentimentos, da nossa vontade. Mas lembra que isso é espiritual, não estamos falando de algo emocional, é algo espiritual, e enquanto espiritual, ele atinge a nossa vida e nos transforma de dentro para fora, o ser humano inteirinho, pela graça de Deus. Metanoia, chaves bíblicas para a mudança da mente, é a série que estamos começando hoje. Hoje, lendo Êxodo 14, a partir do versículo 10. Estamos com a saída do povo de Deus do Egito. Surge a perseguição dos egípcios ao povo de Israel. O exército do Egito vai chegando bem perto. Diante do povo de Deus está o Mar Vermelho. E agora? O que vai acontecer? Diante deles o mar, atrás deles o exército do Egito. Qual vai ser a solução, a saída? O que vai acontecer? Capítulo 14, versículo 10. E chegando Faraó, pertinho, qual foi a reação dos filhos de Israel? Você pode ler comigo? Os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles. O que aconteceu com eles? Eles temeram muito. Era para menos? Você é capaz de dizer, não, no lugar deles eu ficaria firme, ainda mais porque eu sei o restante da história, eu vou até para frente da batalha, que eu quero ver o mar. Não, ninguém sabe nada o que vai acontecer, nem Moisés. Temeram muito, então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Versículo 11. Disseram a Moisés, olha a frase que eles trazem: será, por não haver sepulcros no Egito, que nos tiraste de lá, para que morramos neste deserto? Por que nos trataste assim, fazendo-nos sair do Egito? Não é isso o que te dissemos no Egito? Deixa-nos, para que sirvamos os egípcios, pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. O pessoal estava animado, não estava? Hein? Estava o pessoal animado? Só vai dar tudo certo. Versículo 13. Moisés, porém, respondeu ao povo. Resposta de Moisés. Primeira resposta, qual foi?
não temais. Segunda, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará. Por quê? Porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais os tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós e por vós vos calareis. Meu Deus. Irmãos, uma nova mentalidade estava sendo estabelecida aqui. Os tempos da escravidão, tão claros aqui nesse texto, estavam sendo deixados para trás do ponto de vista físico. Mas deveriam ser da mesma forma, ser deixados para trás na perspectiva da mentalidade. Eles estavam deixando os tempos da escravidão para trás, mas a escravidão estava junto deles, dentro deles, especialmente na mentalidade deles. Contudo, você deve saber que eles foram escravos durante muitos anos, né? Êxodo 12, 41 diz que foram 430 anos. Esta geração, liderada por Moisés, jamais conheceu a liberdade. Jamais. Eram escravos, pensavam como escravos e agiam como escravos. A liberdade, embora pudesse ser sonhada, era impossível sob o ponto de vista humano. Era impossível para eles deixar o Egito. Era impossível para eles vencer o império do Egito. Era absolutamente impossível. Para que isso pudesse acontecer, era necessário que houvesse um milagre. E houve. Louvado seja o nome do nosso Deus e Pai. Deus resolveu tirar o seu povo da escravidão, levar esse povo para uma terra onde eles pudessem cultuar ao Senhor, onde eles pudessem servir ao Senhor, onde eles pudessem adorar ao Senhor, onde eles pudessem receber a bênção da doce e poderosa presença do Senhor. A questão é que neste percurso entre lá e cá, eles precisavam ter uma mentalidade transformada, deixar de pensar como escravos, de agir como escravos, e passar a experimentar uma renovação da mente. Nós sabemos que isso não é fácil. Quem se habitua a pensar de uma forma, durante muito tempo, para se livrar desse tipo de pensamento, é uma luta muito grande. É necessário que haja uma metanoia, uma mudança da mente. E eu vou destacar aqui 3 chaves espirituais. 3 chaves espirituais que eles precisariam virar. 3 chaves fundamentais para que eles pudessem virar e ver a história ser transformada. A primeira chave, a chave do temor. O temor do Senhor nos liberta de outros temores. Dá para você falar essa frase comigo? O temor do Senhor nos liberta de outros temores. Vamos falar juntos? O temor do Senhor nos liberta de outros temores. No texto aqui, a chegada do exército egípcio implicava por si só numa derrota iminente do povo de Israel. O povo que não tinha treinamento, não tinha equipamento, não tinha estrutura, não tinha nada. Os capturados aqui certamente seriam torturados. E a dose de sofrimento na volta à escravidão seria multiplicada. Ou seja, do ponto de vista humano, o que os esperava era terrível. Ter medo numa circunstância como essa era da natureza humana. Era a coisa mais normal do mundo. Temer aqui era algo da natureza humana, afinal de contas, eles sabiam da sua fragilidade bélica diante do poderio daquele grande império do Egito. Isso se ampliou ainda mais porque diante dele estava o Mar Vermelho. Você imagina o seguinte, olha, tem uma perseguição forte, mas tem uma rota de fuga possível. Se der problema aqui, corre-se o risco de conseguir uma saída adiante. Não era o caso. Então, a natureza humana nos levou a ter o tipo de medo natural da carne, que era esperado para aquele instante. Veja o que eles dizem nos versículos 11 e 12. Eu destaquei, mas quero que você leia comigo mais uma vez. Será por não haver sepulcros no Egito que nos tiraste de lá, para que morramos neste deserto? Olha a expectativa deles. Por que nos trataste assim,
fazendo-nos sair do Egito? Não é isso que te dissemos no Egito? Deixa-nos para que sirvamos os egípcios, pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. As frases são revestidas de profunda contundência. Eles temiam os egípcios e aparentemente eles se sentiam mortos, sem nenhuma esperança. Nesse momento, uma importante chave seria virada. E a chave é: a quem eles deveriam temer? Até aqui, eles estavam temendo as forças bélicas do Egito. Estavam lembrando das coças, dos chicotes, das surras, do sofrimento daquele tempo. Imaginavam a possibilidade de serem aprisionados novamente e agora serem obrigados a viverem debaixo de um jugo ainda pior, de serem torturados ainda mais. Então, diante dessa história, havia o medo, mas era a hora de virar uma chave, e essa chave espiritual era fundamental, e ela começa na fala de Moisés para eles, no versículo 13, é a primeira frase que Moisés traz para eles, e a frase é: não temais, não temais. A fala de Moisés parece descabida, imprópria e delirante, a não ser que ele mesmo já tenha experimentado a mudança de mentalidade. O fato das 10 pragas anteriores, do chamado, da história, das transformações vividas por Moisés, davam a ele a possibilidade de declarar em alto e bom som: não temais. Moisés não era senhor da situação, Moisés não tinha controle sobre o que viria a acontecer. O texto nos mostra que ele não sabia o que iria acontecer, mas uma coisa ele sabia: melhor era temer a Deus, e quem teme a Deus não tem medo de mais nada. Essa chave estava sendo virada naquela hora. Ao dizer não temas, Moisés não estava subestimando o poder do Egito, mas estava colocando o poder do Egito no seu devido lugar. Devido lugar. E aqui eu faço um gráfico com as mãos para que você tenha essa ideia. Até aquele instante, o medo das forças do Egito estava neste nível. E Moisés estabelece agora que o temor tem que ser a Deus. Então não é que o poder do Egito se tornou mais frágil, não é que eles se tornaram fracos, não, mas ele estava ensinando o povo a colocar aquela adversidade, o problema, o sofrimento, aquela luta no seu devido lugar. Deus é maior. É esta lembrança que está sendo dita para esse povo que não sabia o que era não ser escravo. Vocês estão me entendendo? Que eles agiam como escravo, pensavam como escravo, sonhavam como escravo e queriam voltar a ser escravos, porque eles estavam com medo. Eu também teria. Você que tem mais fé que eu, não, mas eu teria. Muito medo. Aí acontece uma coisa linda. A Bíblia diz que a frase de Moisés, ela não se associa à negação do poderio do Egito, mas ela agora é associada a uma nova mentalidade. Não temais é colocar a adversidade, o exército do Egito no seu devido lugar, é estabelecer um outro nível de relacionamento com o Senhor. É o Senhor que está diante de nós, e esta foi a primeira chave. O temor do Senhor nos liberta de outros temores. O temor do Senhor nos liberta de outros temores. Submeta os seus temores, os ditos e aqueles que a gente tem até medo de dizer. Não tem isso, gente. Tem coisa que a gente tem medo, que a gente tem medo até de falar. A gente é melhor não falar, melhor não falar. Submeta todos os seus temores, os ditos e os que você tenta esconder, ao Senhor dos senhores, a quem tememos e quem tem todo o poder e autoridade. Esta foi a primeira chave. O temor do Senhor nos liberta de outros temores. Vamos falar juntos? O temor do Senhor nos liberta de outros temores. Essa foi a primeira chave. A segunda chave, confie em Deus e siga caminhando. Confie em Deus e siga caminhando. Diante de uma adversidade que supostamente nós conseguimos enfrentar, o nosso coração não se inquieta. Tranquilo,
Deixa comigo, tranquilidade. Entretanto, quando não podemos controlar, resolver ou dar um jeito, nos percebemos diante de um gigante. O vale da sombra da morte, posso dizer de carteirinha, é assustador. A experiência de sofrer uma traição, quem já passou por isso, é cruel. O impacto de um diagnóstico pessimista, já passou por isso? Desestabiliza a gente. Uma crise financeira nos atormenta. Essas e outras situações se comparam àquela experiência que a gente diz assim, quantas vezes eu já ouvi isso? O meu chão se abriu, ou o teto desabou sobre a minha cabeça. Não é isso que a gente fala? Circunstâncias como essas que nós passamos na nossa vida. O poderoso exército do Egito estava chegando perto, eles estavam vislumbrando, perto, e mais perto, e eles naturalmente estavam espumando ódio, desejo de vingança. Você se lembra qual foi a 10ª praga? Ou você leu na Bíblia, ou viu na novela. Durante a novela, as pessoas me perguntavam, pastor, eu falei assim, homem, está na Bíblia, você vai ver o final. A novela com o final mais previsível do mundo. Mas eu dizia assim, olha, tem que ver se está na Bíblia. Checa na Bíblia. Qual foi a 10ª praga? Modos primordiais. Então você imagina bem, tá? Imagina comigo aqui a história. Vem o exército do Egito. De cada soldado do exército do Egito, morreu o seu primogênito. Inclusive de Faraó. Pense como eles estavam espumando vingança, desejo de tomar, no mínimo, cada primogênito do exército do povo de Israel que estava ali. Para dar o troco, desejo de vingança, espumando aquilo. A última das 10 pragas foi essa. E era agora a hora que a segunda chave precisaria ser virada para esse povo. Se a primeira chave é esta chave do temor, a segunda chave, a partir de agora, não mais importaria o nível de adversidade, nem o tamanho dos problemas. A mensagem foi, confie em Deus e siga caminhando. Não pare. Confie em Deus e siga caminhando. Olha o que diz o versículo 13. Veja o versículo 13. Nessa parte do versículo 13. Não temais, depois diz o quê? Aquietai-vos e vede o livramento do Senhor que hoje vos faz ou fará? Poxa, gente, então tem que esperar, né? Confiar no Senhor. Confia no Senhor e siga caminhando. Confiar em Deus é conhecer o seu poder. É saber se submeter ao seu querer. É nele confiar e seguir em frente. É confiar no Senhor e seguir a caminhada. Maior que o poder do exército do Egito, é o poder do Senhor dos exércitos. Essa perspectiva que nós precisamos ter. Nessa altura, imaginar o livramento que hoje vos fará. Era a esperança, era a expectativa, mas muito mais do que isso, era a fé, era a confiança. Não vamos parar de caminhar. Vamos prosseguir a caminhada. Meus irmãos e irmãs, a pressão era imensa. Eles estavam no meio, entre o fogo do Egito e as águas do Mar Vermelho. Possivelmente, pelo contexto, a ideia de rendição tenha passado na cabeça deles. É melhor nos rendermos. Não há o que fazer. Era outra opção. 2 opções. Rendição e caminhada. Na vida é a mesma coisa. Nas horas das lutas, das batalhas que nós todos enfrentamos, existem diversos momentos em que nós queremos parar, em que a nossa opção é nos rendermos, é dizermos, não, eu não vou, eu não aguento, eu não suporto, eu não quero mais saber. Todas essas sensações batem à porta do nosso coração e da nossa mente. Entretanto, nós precisamos compreender que render-se poderia ser uma alternativa, poderia ser uma saída, ainda que humilhante, mas era uma saída que os manteria vivos. Mas não, meus irmãos,
render-se diante dessa ou de qualquer outra adversidade não foi e jamais pode ser uma opção. Aquele que se rende a Deus, aquele que teme a Deus, que nele confia, não se renderá, mas seguirá em frente, sob o comando do Senhor. Nós não paramos de lutar, nós sabemos que a última palavra é a palavra do nosso Deus, e ainda que pareçamos vencidos, sabemos que em Cristo nós somos mais do que vencedores. Romanos 8:37. O ensinamento era não deixar o seu coração e a sua mente serem tomados pelo poderio do perseguidor, porque isso poderia levar à paralisação, rendição e o retorno à escravidão. A nova mentalidade, referida no versículo 13, que nós acabamos de ler, ela se concretiza no 15. Olha o 15. Disse o Senhor a Moisés. O que ele diz aí? Por que clamas a mim? Depois o que segue a frase? Dize aos filhos de Israel o quê? Marchem, marchem. Esta é a hora da confiança no Senhor. A segunda chave é a chave confie em Deus e siga caminhando. Não importa o tamanho do problema, da adversidade, dos desertos da nossa vida, não importam as dificuldades que nós já enfrentamos, que estamos enfrentando ou que iremos enfrentar. Esta nova chave da mentalidade espiritual nos leva a confiar em Deus e seguir caminhando. Lembro de uma irmã querida que foi ao médico e o médico disse para ela assim: ei, dona fulana, não adianta, desista. E disse a seguinte frase: senta e chora. Eu nunca mais esqueci essa frase otimista. Senta e chora. Médicos cristãos fazem isso com a doçura, acolhem a pessoa, abraçam a pessoa. Eu me lembro de uma vez em que um médico, nem cristão era ainda, fiz um exame que estava me levando a ter o diagnóstico do linfoma em 2012, e ele viu o exame, ele fez o exame, e ele ficava passando a mão na minha cabeça assim: ficar tranquilo, o exame é ruim, ficar tranquilo, tal. Aí ele falou assim: olha, você pode fazer 2 tipos de exame, ou é biópsia ou é não sei o quê. Um sei o que eu nem lembro. Eu perguntei para ele assim: qual que você acha que é o melhor para resolver logo? Ele falou: biópsia. Eu falei: é isso que eu quero. Sem saber o que eu estava falando de verdade ali. Eu estava só querendo saber. Mas eu nunca vou me esquecer a doçura da presença dele ao meu lado, o carinho dele naquele cabelo que iria cair e que voltaria pela graça de Deus mais preto e mais bonito. Agora já começou a embranquecer, mas também, né, gente, chega uma hora que, hein, você tem 2 opções, ou cabelo branco ou... Senta e chora. Foi essa frase que ela ouviu: senta e chora, senta e chora. Aí ela me contou a história, ela falou assim, eu falei: e aí? Ela falou assim: não, pastor, senta e chora não, levanta e vou embora. Eu falei: gostei, nunca mais esqueci. Senta e chora não, levanta e vamos embora. Confia no Senhor e siga caminhando. Israel, não temas, é a primeira chave. O temor do Senhor nos liberta de outros temores. Segunda chave, confie em Deus e siga caminhando, não vamos parar. Rendição não é a opção, paralisação não é opção, voltar atrás não é opção. Nós vamos avançar porque nós avançamos em nome de Jesus. Metanoia. Terceira e última, descanse no Senhor e prepare-se para viver histórias maravilhosas. Vou ler de novo para você repetir na terceira vez comigo. Descanse no Senhor e prepare-se para viver histórias maravilhosas. Pode falar comigo agora? Descanse no Senhor e prepare-se para viver histórias maravilhosas.
os problemas nos agitam e a nossa agitação nos impede de descansar no Senhor. Isso é uma encrenca, não é verdade? Olha bem, o problema está aqui, ele nos agita. O problema não é uma pessoa não, tá gente? O problema é um problema, real, né? Se bem que, né? Mas deixa para lá. O problema nos agita. Essa agitação nos impede de descansar. Então nós ficamos exauridos espiritualmente, exauridos emocionalmente e exauridos fisicamente. Dá tudo errado. E aí quando você observa que uma pessoa exaurida espiritualmente também será emocionalmente e fisicamente, você se lembra que a ausência do descanso é paralisante. A ausência do descanso é terrível. Verdade, irmãos, é que não é fácil descansar no Senhor quando a batalha está em curso. Fácil não é, é fácil? Não, pastor, estou tranquilo aqui, comigo está tudo bem. Olha, tem gente, se ficar parado demais, a gente acha que a pessoa já teve um negócio. Agora, o segredo está no versículo 14. Olha o 14. Leia comigo. O Senhor pelejará por vós e vós. Eu peguei uma outra versão para te ajudar a entender esse trecho. Diz assim: o Senhor lutará por vocês. Então somente acalmem-se. Calma. Descansa. O Senhor pelejará. O povo não sabia o que era isso. Você consegue entender que o povo não sabia o que era isso? O povo sabia o que era ser escravo. Então não parecia ser razoável descansar numa circunstância daquela. Não parecia razoável descansar numa hora como essa. Como nós não conseguimos explicar o que é a paz. Paz para mim é o primeiro milagre. Entre um momento e a cura, esse momento e a solução, vem a paz. A paz não vem quando a resposta boa chega. A paz não vem quando a boa notícia nos aquece o coração. Não, a paz vem a despeito, apesar da notícia ruim. Por isso a paz é um milagre. O milagre da paz é o primeiro milagre. O milagre da paz é o milagre que invade a nossa vida, e ainda que nós venhamos a passar por lutas e dificuldades, e vamos passar, pela graça do Senhor, o nosso coração será inundado pela paz. Isso, olha para mim, tem explicação? Vamos perguntar um teólogo bom. Paulo de Tarso. Apóstolo Paulo, fala para mim sobre a paz. Qual será a resposta dele? Quem sabe? Vocês sabem. Humildade, é lindo ver a humildade. Não, deixa o outro falar. Não, pastor, não, pode deixar o outro. Eu sei que vocês sabem. Que Paulo disse, a paz de Deus que... Olha aí que coisa linda. Excede a todo entendimento. Isso quer dizer o quê? O que quer dizer quando excede a todo entendimento? Consigo explicar não. Mas Paulo, você não consegue? Não, consigo não. Se você não consegue, Pedro, e João, melhor não continuar. A paz é o primeiro milagre. É incrível. É como se Deus estivesse dizendo assim, descansa Israel. Israel, descansa, vou pelejar por você. Agora imagine se você ouvisse Deus dizendo isso para você, com seu nome. Descansa, vou pelejar por você. Você entende quando vira essa chave? Você entende que mudança de mentalidade espiritual isso gera para nós quando nós entendemos isso? O Senhor lutará por vocês, então somente acalmem-se. A cena que se segue é essa: Israel passando a pés enxutos, do lado de cá um muro de água, do outro lado de cá um muro de água, eles vão avançando, sem saber o que está acontecendo, sem que eles tivessem feito absolutamente nada, para que aquela água ficasse ali, para que a outra água ficasse aqui, para que eles pudessem andar a pés enxutos. Eles só ouviram a voz do Senhor, através do homem de Deus que ali estava, para dizer para eles, olha, o Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis, acalmem-se, descansem.
O adversário não determina o que vai acontecer. A luta, o sofrimento não determina o que vai acontecer. O Senhor nos levará a viver experiências maravilhosas. Amém, irmãos? O relato dessa batalha será um testemunho para todas as nações. Desse momento aqui em diante, vários textos vão se reportar a esse episódio. Raabe vai declarar isso claramente, vai dizer isso para os espias que lá estão, e ela, pela graça do Senhor, mais uma ação misericordiosa de Deus, ela é preservada. As pessoas de perto falarão, as pessoas de longe falarão, mas sobretudo, o que Deus estava determinando, além de trazer o seu nome para que as nações pudessem temê-lo, era inserir dentro do coração do seu povo esta verdade, que o Senhor peleja por nós. Sabe o que disseram os egípcios depois de tudo que eles viram? Está na Bíblia, versículo 25, veja aí comigo. Então disseram os egípcios, achou aí, versículo 25? O que eles disseram? Leia comigo. Fujamos da presença do Senhor. Agora presta atenção, ó. Fujamos da presença de Israel, por quê? Vocês estão entendendo? Vocês estão entendendo que a fala de Moisés para o povo foi ouvida só pelo povo, mas que o povo do Egito percebe isso, e lá no versículo 25 eles dizem: fujamos da presença de Israel, porque o Senhor peleja por eles contra os egípcios. Mais adiante, no versículo 31, o povo declara o que estava começando a ser escrito no coração e na mente deles. 31, leia comigo 31. E viu Israel, o quê? O grande poder que o Senhor exercitara contra os egípcios. Agora preste atenção. E o povo temeu ao Senhor. E mais o quê? E confiou no Senhor. E mais em quem? Em Moisés, seu servo. Essa virada é a virada do descanse no Senhor e prepare-se para viver histórias maravilhosas. A situação não era simples, e eu não quero simplificar a situação de ninguém. Nenhum de nós sabe das batalhas que o outro vive, nenhum de nós sabe a dor que o outro tem. Ninguém vive uma situação igual à do outro, ainda que seja uma circunstância semelhante. As questões internas de cada um de nós, que mexem com a nossa fé, precisam ser apresentadas diante de Deus, e é necessário viver uma metanoia, é preciso viver uma mudança de mente. Por isso, essas chaves bíblicas para mudanças espirituais, para a mudança da nossa mente. A primeira chave: o temor do Senhor nos liberta de outros temores. Nós vamos temer mais a Deus do que a qualquer temor que bata a nossa porta. Amém? Segunda chave: confie em Deus. Aquietai-vos. Confie em Deus, siga caminhando. Terceira chave: descanse no Senhor. Sabe quem peleja por nós? Então descansa. Descanse no Senhor e prepare-se para viver histórias maravilhosas. Tudo na Bíblia. Mudança de mente, metanoia, chaves bíblicas. Eu quero convidar você a orar. Sabe por quê, irmãos? Porque a gente tem que receber a palavra e colocar diante de Deus. E a gente precisa se abrir para o Senhor e dizer para Ele: Senhor, olha, eu preciso. Estou virando as 3 chaves hoje. Essa chave eu já virei. Oh, Senhor, obrigado. Essas 2 são mais difíceis para mim. Sabe quem vai te ajudar a fazer isso? O Espírito Santo de Deus. Vamos ficar de pé, irmãos. Vamos colocar as nossas vidas diante de Deus em oração.
Metanoia. Chaves bíblicas para a mudança da nossa mente. Feche os seus olhos. Esteja em oração diante de Deus. Esteja em oração diante do Senhor. O povo de Deus, naquela época, vivia como escravo, agia como escravo, pensava como escravo e queria voltar a ser escravo. Aliás, nem queria ter deixado de ser escravo. Aí o Senhor traz para eles uma grande oportunidade. E aqui nesse texto começa a ensiná-los: olha, não temais, não fiquem com medo deles, não fique com medo disso, não fique com medo do futuro, do que vai acontecer. Não temais. O Senhor nos ensina a virar essa chave para nos fazer temer ao Senhor, e o temor do Senhor nos liberta de outros temores. Eles serão menores, eles serão diminuídos por causa do temor ao Senhor. Se você precisa virar essa chave, diga para o Senhor: Pai, a partir de hoje eu quero temer mais ao Senhor do que qualquer outro ou outros dos meus temores, ou qualquer outro dos meus outros temores. Depois o Senhor ensinou a confiar nele e a seguir caminhando. Aquietai-vos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará. Confie em Deus e siga caminhando. Dize aos filhos de Israel que marchem. Se a sua dificuldade, se a sua luta, a sua batalha, coloque diante de Deus. Peça ao Senhor: Pai, me ajuda a virar essa chave. Confiança, confiança, não parar, não se render, não desistir, mas seguir caminhando. Terceira e última chave: descanse no Senhor. O Senhor pelejará por vós. Fiquem calmos. Descanse no Senhor e prepare-se para viver histórias maravilhosas. O que estava por acontecer era inédito. E de ineditismo o nosso Deus entende. Criativo é o Criador, que faz novas todas as coisas. Seus planos são melhores e maiores para a vida de cada um de nós. Por isso, vire essa chave em nome de Jesus. Descanse no Senhor e prepare-se para viver histórias maravilhosas. Senhor, nós precisamos viver mudança de mente, que essa metanoia aconteça em nós hoje, em nome de Jesus. Que as mudanças que precisam acontecer na nossa fé, na nossa maneira de pensar a fé, na maneira de colocar a nossa fé em prática, de vivenciá-la, de não deixá-la dominical, mas vivê-la diariamente. Que esta bênção do Senhor inunde a nossa vida e que nós venhamos a temer ao Senhor e a sermos libertos de outros temores, a confiar no Senhor e a seguir caminhando, a descansar no Senhor e a nos preparar para viver histórias maravilhosas em nome de Jesus. Arranca de nós aquilo que precisa ser arrancado. Trata cada um de nós da maneira que só o Teu Espírito Santo é capaz de fazer. Que esta seja uma noite, uma hora, um marco
de metanoia, mudança da mente, a partir das chaves bíblicas da Tua Palavra, em nome de Jesus. Pai, nós oramos pela cura dos enfermos. Lembramos dos Teus filhos e filhas que tanto precisam do Senhor. Lembramos do Hilton, da Inês, do Rodrigo, da Fabiane, da Maria, da Elza, da Rita, da Sandra, do André, da Vera. Pedimos a bênção do consolo do Teu Espírito Santo sobre a vida da Suzana, cuja mãezinha foi chamada ontem à tarde à Tua presença. Oramos, ó Deus, pela cura de Dona Lúcia. Oramos, ó Deus, por cada família aqui representada. Oramos, ó Deus, pelos nossos lares, para que em nossa casa haja amor e respeito. Que se houver alguma briga, Senhor, que haja perdão, reconciliação, retomada de caminhada. Pai, nós oramos, pedindo que o Senhor abençoe o nosso país, o Senhor abençoe a nossa cidade, o nosso estado, o nosso país e o planeta. Nós oramos, ó Deus, por essas eleições e pelas próximas que virão. Nós oramos, ó Deus, pelo fim dessa pandemia, em nome de Jesus. Oramos, ó Deus, pela vida financeira do Teu povo. Pedimos a bênção do Senhor sobre nós. Ao mesmo tempo que agradecemos, ó Deus, porque as nossas súplicas são acompanhadas de ações de graças. Obrigado, Pai, pelas bênçãos já recebidas. Obrigado pelos presentes que o Senhor já nos deu. Obrigado, ó Deus, pelos aniversariantes de vida, de casamento. Obrigado, ó Deus, pela aprovação do Nando para ser o mais novo seminarista da nossa igreja. Obrigado, ó Deus, pelas vitórias pessoais, vitórias profissionais, vitórias familiares. Obrigado, Senhor, por tantas bênçãos já recebidas e aquelas que nós não recebemos ainda. Aquelas que nós estamos esperando no Senhor, nós confiamos ao Senhor, nós continuamos a orar e a clamar ao Senhor, e desde já nós vamos agradecer. E se estiver demorando, o Senhor vai nos dar a paz. E se não for da vontade do Senhor, ainda assim, nosso coração será cheio, pleno da paz. Por tudo isso, ó Deus, nós te agradecemos, com as nossas mãos cheias para dizer ao Senhor: obrigado, 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 em nome de Jesus, amém. Tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço. Por favor, se assentem, queridos irmãos e irmãs. Eu quero fazer a você um convite especial e quero fazer esse convite por meio de um vídeo. Queria que vocês assistissem com a gente esse vídeo agora. Há cerca de 5 meses eu estava aqui nessa sala, agradecendo a Deus pela bênção da vida e agradecendo por um presente muito especial que eu ganhei. Eu pedi no meu aniversário cestas básicas para que elas pudessem ser doadas para as pessoas que mais precisam. Eu sou muito grato a Deus. Essa sala ficou cheia de cestas básicas e agora eu trago para você um desafio. Está chegando o Dia Nacional de Ação de Graças. E o Dia Nacional de Ação de Graças, nós vamos ter um culto, quarta,
quinta-feira do mês, dia 26 de novembro, às 8 horas da noite aqui na nossa igreja. E o desafio agora vamos doar cestas básicas e leite em pó. São 2 itens muito importantes. Se você puder colocar o leite em pó na cesta básica ou trazer o leite em pó e a cesta básica ou a cesta básica, fique à vontade. Participe desta ação especial. O leite em pó vai para o Hemorrio e a cesta básica vai para a mesa de quem precisa. A nossa igreja vai servir as comunidades, as pessoas que precisam. Temos também várias conexões com muitas igrejas e nós encaminhamos para a igreja no bairro tal e essa igreja vai servir a comunidade que está ali. É uma ação de amor, é uma ação de gratidão. 26 de novembro é o dia. Você vai ter mais informações sobre as formas e os caminhos para nós doarmos cestas básicas e leite em pó. Leite em pó vai para o Hemorrio, cesta básica para as mesas das pessoas que mais precisam. E eu quero agradecer muito a Deus, porque pela fé essa sala vai ficar cheia e as mesas das pessoas vão ter sempre o alimento e o leite em pó vai estar no Hemorrio e nós vamos agradecer a Deus pelas bênçãos recebidas e nos preparando para muito mais em nome de Jesus. Deus te abençoe e vamos juntos, sempre gratos ao nosso Deus que tudo tem nos dado. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, irmãos. Dia Nacional da Ação de Graças, com essas 2 ações especiais, leite para o Hemorrio, leite em pó e a cesta básica é tão importante para a gente continuar servindo as pessoas que tanto precisam. Nós vamos encerrar esse culto agora, continuar esse culto ao longo de toda a semana na nossa vida. Na saída aqui do templo à direita, nós temos ali os diáconos com toda a estrutura para aqueles que quiserem participar do momento de consagração de dízimos e ofertas. Gasofilácio está ali, as maquininhas também para aqueles que preferirem utilizá-las. Já dissemos isso e vale a pena repetir, nunca de forma automática, é sempre algo especial, movido pelo Espírito Santo de Deus, para que a obra do Senhor não pare, para que aquilo que temos seja mantido e que a obra seja multiplicada para a glória do nosso Deus, em nome de Jesus. Quero convidar você a ficar de pé, dizer que tivemos um drive-in lindo hoje, e uma das ações do drive-in que nós fizemos hoje, voltado especialmente para as pessoas que têm mais dificuldade para estarem presentes ainda nos cultos, foi fazer um coraçãozinho. Eu tô desenvolvendo essa técnica. Quando eu comecei, meu coraçãozinho era quadrado, virou retangular e agora vê se está bom. Ficou melhor? Então, convidar você a fazer um coraçãozinho para quem está mais perto de você aí. Não pode abraçar, não pode dar beijo, a gente só pode fazer coraçãozinho. É um símbolo, né? É uma forma de dizer, Senhora, Deus te abençoe, que a sua semana seja uma bênção, que a sua semana seja de alegria, que a sua semana seja de boas notícias, que nessa semana ninguém brigue por causa de política, irmãos, amém? Pelo amor, olha, aquele grupo de WhatsApp, hein? Quem que inventou esse negócio do grupo de WhatsApp, hein? Já imaginou quanta gente já brigou por causa disso? Vale a pena? Depois que passa, não devia ter brigado. Não briga então. Pastor, não me controlo. Não abre, espera, ora, jejua, canta um corinho, sei lá o que você vai fazer. Que Deus te abençoe muito, tá bom? Vamos continuar orando pela igreja, uns pelos outros, pedindo que o Senhor nos abençoe em nome de Jesus, com mudança de mente para a glória dele. Vamos receber a bênção apostólica, cantar o amém quíntuplo, na sequência vamos nos assentar. O time de acolhimento e o nosso time de diaconia vai nos orientar quanto à saída. Você sabe que a igreja tem um WhatsApp que é super disponível, assim como as nossas redes todas. Se você quiser qualquer tipo de aproximação da igreja, se Deus tem falado ao seu coração para que você se torne membro da igreja, você é bem-vindo, bem-vinda, acolhido com muito carinho, com muito respeito. Tem um WhatsApp aí para colocar na tela, gente? Tem? Está ali, né? Gente, está vendo? Eu nem preciso nem falar, só estão lendo a minha mente, coisa maravilhosa. É a maneira mais fácil para a gente se conectar, depois os pastores vão entrar em contato com você. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor maravilhoso de Deus, o nosso Pai, que as consolações, a comunhão,
e a unção do Espírito Santo serão derramadas sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu trabalho, sobre os seus estudos, sobre a nossa igreja, sobre todas as igrejas, sobre todo o povo de Deus, desde agora e para sempre. Amém.